Químicas Vibe, com professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, vídeo do canal Químicas Vibe e hoje nós vamos determinar a polaridade das moléculas com as fórmulas eletrônicas ou de Lewis. Mas antes de começarmos a aula, lembre-se de se inscrever, dar o like e compartilhar. Vamos lá então? Vamos! Bem, nós temos duas formas de descobrir a polaridade das moléculas. O primeiro modo, que nós já vimos na aula passada, é com o vetor momento dipolar. E o segundo modo, que é a aula de hoje, nós vamos descobrir a polaridade com a fórmula através da fórmula eletrônica. Vamos relembrar um conceito importante que nós vimos na aula passada. Molécula biatômica é aquela que é formada por dois átomos. Se forem dois átomos iguais, então a molécula será sempre apolar. Por exemplo, N2 e O2, gás, nitrogênio e oxigênio, são formados por moléculas apolares. E se a molécula biatômica for formada por dois átomos diferentes, certamente será polar. Exemplo, NO e HCl. E para moléculas que têm 3 átomos ou mais, 4, 5 átomos, né? Como é que a gente sabe se ela é apolar ou polar? Bom, primeiro passo, nós escrevemos aí a fórmula eletrônica ou de Lewis, que é aquela que mostra os elétrons da última camada. O boro é uma exceção à teoria do octeto, ele se estabiliza com 6 elétrons. E aí, nós olhamos para o átomo central, para o átomo do meio, aquele que a gente pintou de vermelho, tá, pessoal? E aí, a gente conta o número de pares de elétrons ao redor do átomo central e o número de átomos iguais. Caso o número de pares de elétrons seja igual ao número de átomos iguais, a molécula será apolar. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 pares de elétrons. 3 pares de elétrons e 3 átomos iguais. 3 pares de elétrons, 3 átomos iguais. Tá vendo que tá tudo igualzinho, igualzinho, igualzinho? A molécula será, portanto, apolar. Então, assim, coloca a fórmula eletrônica, olha para o átomo central e conta. Se o número de pares de elétrons ao redor do átomo central for igual ao número de átomos iguais, a molécula será certamente apolar. E a molécula polar? A molécula será polar, ou seja, terá um polo positivo e um polo negativo, quando? Ao redor do átomo central, o número de pares de elétrons for diferente do número de átomos iguais. Ou seja, ao redor do átomo central, nós teremos pares de elétrons livres, que é o que acontece nas geometrias angular e piramidal, como H2O e NH3. Então, aqui, na água, H2O, como é que a gente constrói a fórmula eletrônica mesmo? A gente coloca um par de elétrons entre 2 átomos, lembrando que o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, e depois nós completamos o octeto para o átomo de oxigênio. Então, o átomo de oxigênio está com 8 elétrons na última camada. E nós percebemos que ele tem par de elétron livre. O par de elétron livre é aquele que não está compartilhado. Por exemplo, esse parzinho aqui, ó, entre hidrogênio e oxigênio, é um par compartilhado. Esses pares compartilhados, a gente não olha.
A gente olha para o átomo do meio, que eu estou pintando de vermelho, né, pessoal? E aí nós percebemos que se tiver par de elétron não compartilhado, ó, não tem nada aqui, tá vendo? Um par de elétron livre, a molécula é polar. A água é uma molécula polar. No caso da amônia, a amônia é matéria-prima para a produção de fertilizantes, né? O hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, então aqui nós temos o hidrogênio estável. Cada hidrogênio se estabiliza com 2. Ao redor do nitrogênio tem 6 elétrons, então nós vamos completar o octeto para o átomo de nitrogênio. Vou colocar um parzinho de elétron. E aí nós percebemos que existe um par de elétron livre. O par de elétron livre é aquele que está soltinho aqui no átomo do meio. Sempre no átomo do meio, tá, pessoal? Então, coloca a fórmula eletrônica. Se tiver par de elétron livre no átomo central, então a molécula é polar. E se ao redor do átomo central nós temos átomos diferentes, por exemplo, aqui, ó, carbono é o átomo central. Ao redor nós temos átomos diferentes, não é isso? Então, olha só, o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, cada hidrogênio com 2. Aqui nós temos os 3 hidrogênios estáveis e agora nós vamos estabilizar o carbono. Agora sim, 2, 4, 6, 8, o carbono está estável. E vamos estabilizar o átomo de cloro também, né? O hidrogênio se estabiliza com 2, mas os demais se estabilizam com 8. Então, nós vamos colocar mais 6 elétrons, então fica 2, 4, 6, 8. Muito bem. Então, nós olhamos para o átomo do meio, sempre do meio, e aí nós percebemos o quê? Que ele tem 3 átomos de hidrogênio, não é, pessoal? 3 átomos de hidrogênio e um átomo de cloro. Tá vendo que tá diferente? Né? Então, a molécula é polar. O polo negativo está sempre sobre o átomo mais eletronegativo, tá? Então, assim, como é que eu sei que é polar mesmo? Coloca a fórmula eletrônica, né? Se tiver par de elétron livre no átomo central, no átomo do meio, livre é aquele que está soltinho, polar. E se ao redor do átomo do meio tiver átomos diferentes, como aqui, hidrogênio e cloro, ela é polar também. Deixem que você fez mais uma aula. Espero ter ajudado. Até a próxima, então. Nós vamos fazer exercícios. Tchau! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.